Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Metafísica das Rosas, de Machado de Assis. Uma espécie de conto parábola, onde vamos contemplar o universo em um jardim, o Jardim do Éden, mas com toda a forma de escrita de Machado de Assis. Isso, vamos ver que tem tudo isso a ver com uma rosa. Boa leitura. Metafísica das Rosas, de Machado de Assis. Livro 1. No princípio era o jardineiro, e o jardineiro criou as rosas. E tendo criado as rosas, criou a chácara e o jardim com todas as coisas que neles vivem para a glória e contemplação das rosas. Criou a palmeira, a grama, criou as folhas, os galhos, os troncos e botões. Criou a terra e o estrume. Criou as árvores grandes para que amparassem o toldo azul que cobre o jardim e a chácara, e ela não caísse e esmagasse as rosas. Criou as borboletas e os vermes. Criou o sol, as brisas, o orvalho e as chuvas. Grande é o jardineiro. Suas longas pernas são feitas de tronco eterno. Os braços são galhos que nunca morrem. A espádua é como um forte muro por onde a erva trepa. As mãos, largas, espalham benefícios às rosas. Vede agora mesmo. A noite voou, a manhã clareia o céu. Cruzam-se as borboletas e os passarinhos. Há uma chuva de pipilos e trinados no ar. Mas a terra estremece. É o pé do jardineiro que caminha para as rosas. Vede, traz nas mãos o regador que borrifa sobre as rosas e água fresca e pura. E assim também sobre as outras plantas, todas criadas para a glória das rosas. Ele o formou no dia em que, tendo criado o sol que dá vida às rosas, este começou a arder sobre a terra. Ele o enche de água todas as manhãs, 1, 2, 5, 10 vezes. Para a noite, pôs ele no ar um grande regador invisível que peneira orvalho, e quando a terra seca e o calor abafa, enche o grande regador das chuvas que alagam a terra de água e de vida. Livro 2. Entretanto, as rosas estavam tristes porque a contemplação das coisas era muda e os olhos dos pássaros e das borboletas não se ocupavam bastantemente das rosas. E o jardineiro, vendo-as tristes, perguntou-lhes: Que tendes vós que inclinais as pétalas para o chão? Dei-vos a chácara e o jardim, criei o sol e os ventos frescos, derramo sobre vós o orvalho e a chuva. Criei todas as plantas para que vos amem e vos contemplem. A minha mão detém no meio do ar os grandes pássaros para que vos não esmaguem ou devorem. Sois as princesas da terra, por que inclinais as pétalas para o chão? Então as rosas murmuraram que estavam tristes porque a contemplação das coisas era muda, e elas queriam quem cantasse os seus grandes méritos e as servisse. O jardineiro sacudiu a cabeça com um gesto terrível. O jardim e a chácara estremeceram até aos fundamentos. E assim falou ele, encostado ao bastão que trazia: Dei-vos tudo e não estáis satisfeitas? Criei tudo para vós e pedis mais? Pedis a contemplação de outros olhos e destê-la. Vou criar um ente à minha imagem que vos servirá, contemplará e viverá milhares e milhares de sóis para que vos sirva e ame. E, dizendo isso, tomou de um velho tronco de palmeira e de um facão. No alto do tronco abriu 2 fendas iguais aos seus olhos divinos. Mais abaixo abriu outra igual à boca. Recortou as orelhas, alisou o nariz. Abriu-lhe os braços, as pernas, as espáduas. E tendo feito o vulto, soprou-lhe em cima e ficou um homem. E então lançou mão de um tronco de laranjeira, rasgou os olhos e a boca,
contornou os braços e as pernas e soprou-lhe também em cima, e ficou uma mulher. E como o homem e a mulher adorassem o jardineiro, ele disse-lhes: Criei-vos para o único fim de amardes e servirdes as rosas, sob pena de morte e abominação. Porque eu sou o jardineiro, e elas são as senhoras da terra, donas de tudo que existe, o sol e a chuva, o dia e a noite, o orvalho e os ventos, os besouros, os colibris, as andorinhas, as plantas todas, grandes e pequenas, e as flores e as sementes das flores, as formigas, as borboletas, as cigarras, os filhos das cigarras. Livro 3. O homem e a mulher tiveram filhos, e os filhos outros filhos, e disseram eles entre si: O jardineiro criou-nos para amar e servir as rosas. Façamos festas e danças para que as rosas vivam alegres. Então vieram à chácara e ao jardim, e bailaram, e riram, e giraram em volta das rosas, cortejando-as e sorrindo para elas. Vieram também outros e cantaram em verso os merecimentos das rosas. E quando queriam falar da beleza de alguma filha das mulheres, faziam contemplação com as rosas, porque as rosas são as maiores belezas do universo. Elas são as senhoras de tudo o que vive e respira. Mas, como as rosas parecessem enfaradas da glória que tinham no jardim, disseram os filhos dos homens às filhas das mulheres: Façamos outras grandes festas que as alegrem. Ouvindo isto, o jardineiro disse-lhes: Não, colhei-as primeiro. Levai-as depois a um lugar de delícias que vos indicarei. Vieram então os filhos dos homens e as filhas das mulheres e colheram as rosas, não só as que estavam abertas, como algumas ainda não desabrochadas, e depois as puseram no peito, na cabeça ou em grandes molhos, tudo conforme ordenara o jardineiro. E levando-as para fora do jardim, foram com elas a um lugar de delícias, misterioso e remoto, onde todos os filhos dos homens e todas as filhas das mulheres as adoram prostrados no chão. E depois que o jardineiro manda embora o sol, pega das rosas cortadas pelos homens e pelas mulheres, e uma por uma prega-as no toldo azul que cobre a chácara e o jardim, onde elas ficam cintilantes durante a noite. E é assim que não faltam luzes que clareiam a noite quando o sol vai descansar por trás das grandes árvores do ocaso. Elas brilham, elas cheiram, elas dão as cores mais lindas da terra. Sem elas nada haveria na terra, nem o sol, nem o jardim, nem a chácara, nem os ventos, nem as chuvas, nem os homens, nem as mulheres. Nada mais do que o jardineiro que as tirou do seu cérebro, porque elas são os pensamentos do jardineiro, desabrochadas no ar e postas na terra, criada para elas e para a glória delas. Grande é o jardineiro, grande e eterno é o Pai sublime das rosas sublimes. E esse foi Metafísica das Rosas, de Machado de Assis. Um conto muito tocante de 1883, época onde Machado já havia iniciado com afinco estudos metafísicos. Estudos metafísicos que faziam com que ele sofresse, de certa forma, choques dentro de si próprio, porque ele procurava encontrar a razão das coisas, ao passo que, quando menino, ele teve uma formação voltada também à religião e nos textos bíblicos, né? Como a gente tem aqui alguns exemplos, eu vou trazer as entrelinhas aqui de Metafísica das Rosas. A gente sabe que a metafísica está presente em alguns momentos. E ele trabalhou isso em Memórias Póstumas de Brás Cubas em 1881, quando ele fazia relações de Virgínia com Marcela, com o Brás, né? E ali no seu leito de morte, o próprio Brás Cubas fazendo essa
conjectura, né, sobre o que foi a sua vida, né? Ele fazia esse retorno, esse pensamento e essas conexões entre as pessoas e as coisas, né? Esse pensamento metafísico. E daí esse conto então vem 2 anos depois. Ele é um tema bem frequente, né, na obra, e aqui, né, claramente a gente tem a metáfora ali de Gênesis, que ele traz, e também ele fez isso em outras obras, como você citou. Queria também trazer Adão e Eva, que é um conto que a gente já trouxe aqui no Leitura de Ouvido, que também trata essas histórias bíblicas, mas com um prisma diferente, né? O olhar machadiano ali dele. Eu vou vou trazer detalhadamente isso aqui, essa relação com Adão e Eva que a gente produziu em fevereiro de 2021. E fica o convite: reescute o conto, não escute as notas de rodapé. Eu ia falar isso, que tá... Não perca tempo lá, fique aqui tá nos vergonhoso, últimos... né? Mas é isso aí. É isso aí que eu diria também. Escuta o conto ali e a gente estava ainda... Aliás, a produção do conto tá muito, muito legal. Tá bem legal. A gente estava nos primórdios... Eu reescutei agora. Ainda da nossa vida podcastiana. E ainda está bem afinco, é bem a desejar. Sim, já que você falou de Gênesis, eu vou trarei, são 3 linhas. No princípio criou Deus o céu e a terra terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Gênesis, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Então, começa com: no princípio criou Deus o céu e a terra. Agora, observa aqui. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. João, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Machado de Assis, com toda a sua sapiência, seu entendimento das escrituras cristãs, abrimos um parênteses aqui, né? Nós somos laicos nas divulgações, já trouxemos inclusive coisas de outras religiões em semanas anteriores, bem recentes, mas aqui a gente tem que falar que a gente está embasado no cristianismo, que é o que o Machado também lia muito, ao mesmo tempo em que ele teve toda a sua formação de estudante, de pesquisador por ele próprio, né? Sim. E aí que entra a parte da metafísica. E ele começa o conto de hoje: no princípio era o jardineiro. Nessa primeira frase de Metafísica das Rosas, ele deixa essa paródia da origem do universo como descrita, né, na Bíblia cristã, mas também faz essa correlação com a forma como João trata, falando: no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus. Então, assim, a gente tem essa construção da frase ainda mais próxima ao que o João Evangelista fez, né? Só Sim. que tem uma novidade na parte do João, que ele trabalha com logos e com caos. Uma pesquisadora que eu encontrei dá essa explicação, tá indo para o nosso apoiador esses detalhes aqui, bem legal para quem quiser se aprofundar. Mas que jardim é esse? É o Jardim do Éden. O Jardim do Éden e também. a rosa, né? Qual que é a metáfora da rosa também? Então, tem um momento no final que ele faz uma afirmação que nos dá essa dica. Você abriu ali o episódio dizendo: vamos entender o que isso tem a ver com a rosa, né? Ele afirma no conto: rosas são os pensamentos do jardineiro. E o jardineiro, portanto, é quem criou tudo, né? Então a gente vai entender o jardineiro como uma divindade, né? Como Deus. E a criação, né, do humano ali, entre aspas, né? Que na passagem bíblica com a costela de Adão, né? Feito Eva. E aquele... Primeiro ele faz Adão com o barro. Isso, né? com Tem barro que pensar nisso. Ele faz Adão com o barro e daí faz Eva com a costela. Mas entre Adão e Eva, ele faz o paraíso. Sim, tá? sim. Então o Jardim do Éden tá no meio deles ali. E é também o ambiente, o habitat onde eles vivem. Vou explicar essa questão agora de Adão e Eva. Só concluir seu pensamento. Não, que daí ele esculpe os seres com a árvore ali, né? Isso. Esculpindo o nariz, enfim, colocando os braços de uma árvore.
esses seres. De 2 árvores, o que eu achei bem legal, esses porque seres assim... insatisfeitos com o paraíso. Não, então, primeiro, quem tá insatisfeito são as rosas, aí que a gente tem que pensar. Que talvez seja uma inquietação na própria divindade. Olha as camadas do texto, gente. Então, repete comigo o pensamento. Se rosas são os pensamentos do jardineiro. O jardineiro, então, é quem criou tudo. A última frase, grande é o jardineiro. Última frase do conto. Se rosas estavam insatisfeitas e rosas são os pensamentos do jardineiro, portanto, aqui é matemática lógica, gente. Portanto, era Deus que estava insatisfeito e não as rosas. Então, se Deus estava insatisfeito só com o jardim, ele fez o homem e a mulher. Sim. Tá? Então, na verdade, no texto a gente tem essa metáfora de que as rosas murcharam, estavam insatisfeitas, mas quem nos garante que não era uma camada do subconsciente que Machado enxergou no Criador, que estava insatisfeita? Aí, isso é metafísica pura, por isso que ele colocou no título Metafísica das Rosas. Então, falando no que está dito no texto, Machado então recorre novamente à criação do homem e da mulher, cria ele, o homem, a partir de um tronco de palmeira, esculpe e dá um sopro. Ela, a mulher, de um tronco de laranjeira. Bem mais duro. E também dá um sopro. Bem mais duro. Boa colocação. Palmeira, né? A palmeira vai apodrecer rápido. Mas palmeira não quebra. Ela só verga de um lado pro outro, nunca quebra. Mais ou menos. Ela se deteriora, né? Você vê aquelas palmeiras todas comidas por equação do tempo, né? E depois os passarinhos fazem ninho dentro, fica o tronco. Enfim, e a laranjeira? Tô fazendo uma metafísica. Só que olha que legal, o Machado é muito genial. E a laranjeira é uma... A laranjeira dá frutos, gente. Ela dá frutos e é ela pare uma frutas. madeira mais dura, né? Também, como eu falei, e aromática, né? Nossa, eu achei... O Machado, ele nos derruba, e né? a palmeira é alta, comprida ali. E não tem só lá a cachopa em cima. A sua beleza tá lá, né? Pois é, nossa, é tanta coisa. Você deve estar arrepiado aí do outro lado, eu tenho certeza, porque olha tudo isso que Machado fez só de escolher 2 árvores diferentes para fazer o homem e a mulher, né? E aqui então ele compõe com essas 2 passagens bíblicas, lá em Adão e Eva, o conto que o Lucas estava comentando que a gente fez, gente. Então, 5 de fevereiro de 2021. E outra coisa, a palmeira não tem a raiz tão funda também. Boa. Tá bom. Era isso que eu tinha pra falar sobre palmeiras. As mulheres pensam mais, as raízes são mais fundas, as laranjeiras, quer dizer. Só que assim, tem uma questão, a laranjeira ela entra na menopausa também. Porque ela frutifica por vários e vários anos, de repente ela para de dar fruto. Né? Nossa, é muita inteligência nesse homem. Eu fico embasbacada. O que ele faz em Adão e Eva no conto lá, anterior? Ele tem é como se ele fizesse uma versão literária de Gênesis, né? Só que o que mais nos deixa assim é essa pegada da crítica social humanitária que o Machado faz, porque quem conta a história é um juiz, então o conto começa chato. Eles estão numa mesa. De Adão e Eva. De Adão e Eva. Eles estão então, escute essas notas de rodapé. Eles estão numa mesa conversando, ali tá perto da hora da sobremesa, na casa agora eu não lembro o nome da mulher, vamos dizer que é Dona Maricota. Lorena, acho. Enfim. Começava com L. Que está recebendo ali, então, o jantar, e tem um juiz e tem um padre. Então, a gente tem a razão e a religião ali num embate. Aliás, sobre razão, segura um gancho aí, que é a parte 2 do conto que eu já vou falar. Tá? Me cobre, pra eu não esquecer. Deixa eu só fechar esse raciocínio aqui. Aí, o juiz que começa a contar, mas depois fica muito legal, porque a narrativa é tomada pela parábola em si, e você vai ver que eu faço o audiodrama lá de uma forma, quando é a serpente que tá falando, fica muito, o Lucas colocou os efeitos de diabo, de serpente, então, o que acontece? O juiz diz, em primeiro lugar, não foi Deus que criou o mundo, foi o tinhoso, né? E ali ele dá essa inversão da história e fala que então o diabo teria feito um pacto com a serpente para que então eles
dominassem ali a terra, né? Errassem no paraíso, né? Pecassem também, né? Incitou a fazê-los pecar. Então, né? A serpente tentava influenciar, né? Eles. Isso. E ali termina... Posso contar? Né? Pode contar. Que daí Deus, né, manda Gabriel resgatar Adão e Eva e os três sobem pro paraíso. Né? Uhum. Que legal que você também reescutou o conto, Lucas. Não, eu lembro. Que bonitinho. Você lembra, foi em 2021. Nossa, que memória sensacional. Mentira, eu ouvi. Eu tô muito bem acompanhada. Ó, aqui... Não, nenhuma palmeira naquele conto. Não há palmeiras naquele conto. O que me instiga muito nessa versão de Adão e Eva machadiana é o quanto o poder de retórica da serpente é evidenciado pelo juiz. Bem como o pessoal da área do direito, né? Que fala e defende muito bem as suas ideias. Uhum. Né? Então ele realmente desenhou uma serpente à imagem e semelhança da linguagem jurídica, porque ela argumenta muito, muito, muito com Adão e Eva até conseguir, né? Desviá-los do caminho. Sim, tem esse mecanismo de escrita, né? Que é usado em outros textos do Machado de Assis, que é de começar a história num lugar totalmente diferente, começar, digamos ali, entre aspas, no mundo real, né? E daí entra na história, dentro da história, e depois volta pro mundo real, né? Isso então, é totalmente meta. Então depois volta pra eles conversando naquele jantar mesmo, e daí eles perguntam, e a sobremesa? E esse doce aí, onde você conseguiu? É aquela tua doceira de sempre? Não, então, é tudo meta mesmo, e aqui a gente tem a metafísica, por quê? Só relembra aqui comigo, eu fiz todo aquele pensamento, né? Rosas são os pensamentos do jardineiro, não eram as rosas que estavam tristes, portanto era o próprio jardineiro, que portanto era a divindade. Mas, então, se lá em Gênesis ele criou o homem do barro, criou o jardim do Éden e em seguida criou a mulher da costela do homem, aqui em Metafísica das Rosas, primeiro tem a insatisfação das rosas, que já existiu o jardim, já existiu o Éden. Depois que ele cria o homem e a mulher. Então a gente tem também uma mudança de peças de lugar no conto do Machado. Claro, é uma criação nova, ele podia fazer o que ele quisesse, né? Ele só se inspirou nas escrituras. Mas assim, profundamente com esse pensamento, a gente pode compreender que a humanidade só existe porque o paraíso existiu antes. Porque no meio do jardim maravilhoso do Éden, houve rosas insatisfeitas ou houve essa divindade que achava que precisava de algo a mais. Só que sabe uma curiosidade bem legal, Lucas, sobre esses estudos metafísicos do Machado? É que Metafísica das Rosas é tido como um dos contos abandonados do Bruxo do Cosme Velho. Que o que aconteceu? Saiu primeira vez em 1º de dezembro de 1883 na Gazeta de Notícias. Não é novidade, a gente já falou isso milhares de vezes no podcast. As histórias saíam em folhetins. Depois, passado um tempo, eram reunidos em livros. Então, nas duas coletâneas posteriores que o Machado fez, História Sem Data, em 1884, e Relíquias da Casa Velha, em 1906, ele sacou fora Metafísica das Rosas. Só voltou o texto em 1908, depois que ele morre, porque um editor coloca dentro de Relíquias da Casa Velha, Metafísica das Rosas de novo. E tem mais, ele foi publicado depois de outras formas soltas, só como Rosas. Ele sacou fora o título A Metafísica. Né? É legal porque o Metafísica ele já dá algo para você pensar ali, e Rosas ficaria um título mais curioso, digamos assim, né? Que o Metafísica você já fala que vai ter metafísica no texto, né? Então, nossa, não sei, de repente ele tirou por causa disso. Acho mais interessante a Metafísica das Rosas do que só rosas. Só rosas pode ser qualquer coisa romântica pra mim. Sim, e não é uma coisa tão profunda, racional, desenvolvida como a Metafísica das Rosas. Mas aí que tá, né? Cada leitor tem a sua interpretação, e aí que tá a riqueza também de você fazer aqui na nossa caixinha de respostas, como leitor de ouvido muito atento e estudioso que é, o seu comentário, né, Lucas? Aí no Spotify você consegue deixar o seu comentário, então fica aí a dica para você também participar da discussão aqui, nossa. E a Lúcia Miguel Pereira, que é uma das biógrafas do Machado, ela cita esse ceticismo, essa descrença dele nas coisas religiosas, que ao mesmo tempo ele trabalha com elas, né, no seu texto. É como uma provocação, eu acho que é esse tipo de coisa que faz ele pôr e tirar.
a ideia da metafísica, ou pôr ou não numa coletânea. A gente jamais vai saber, né? São só conjecturas, né? Sim. Agora, dia 29 de setembro, nesse mês, completar-se-ão 116 anos da morte de Machado de Assis. Uhum. Então, aí fica os parabéns, não? Não, o que eu quero dizer, os parabéns pela morte, Lucas. Não, eu achei que nessa hora você fosse falar, nossa, e o quão ele é conhecido o mundo afora. Porque... Eu ia falar que é uma coincidência, né? A gente tá fazendo esse episódio, mas o Machado de Assis volta bastante aqui no podcast. Então, de repente, tipo, a cada 10 episódios volta um do Machado. É versus a Corina, o último, anterior a esse. Só que eu tenho que falar, eu já perdi as contas. Eu não sei quantos episódios o Machado já fez. Acho que já passa de 20 ou tá perto disso. E são todos muito legais e diferentes um dos outros, né? Nesse aqui, ele é tão curtinho, mas, gente, olha a profundidade. A gente já tirou tantas camadas dessa cebola aqui pra você e tem muito mais que dá pra falar. Só pra deixar aqui a provocação no ar, se você gosta dessas ideias metafísicas desenvolvidas por Machado, 2 romances que você deve ler da fase realista do Machado. Memórias Póstumas de Brás Cubas, que eu citei aqui, de 2 anos antes desse conto, é de 1881. E depois, quando ele pega o Quincas Borba, que é o melhor amigo do Brás Cubas no primeiro romance, e faz só o romance do Quincas em 1891, 10 anos depois. Ele trabalha também bastante as ideias metafísicas no conto, na forma como o personagem sente, tateia o mundo, se relaciona com os outros. Então, enfim, para fechar essas notas, dizer que vou fazer afirmações de todos os tempos aqui, Lucas. Tá bom. A Bíblia, então, é um dos livros mais populares de todos os tempos, que ele usou aqui para compor, né? Pegou argumentos e compôs a Metafísica das Rosas. E o Machado é um dos maiores ficcionistas de todos os tempos. Por isso também que a gente sempre volta a ele e dizer que os contos funcionavam para ele como uma espécie de laboratório de experimentação ficcional, né? Então a gente tem essas repetições, uso ou não, coloca ou não essas ideias metafísicas, e aqui tá muito bem desenhado. A gente tem a estética, o estilo dele bem presente, mas todos os contos têm ideias muito diferentes. Então trazem coisas para pensar que não exploram sempre o mesmo tema ali, né? Ele explora diversos temas da sociedade. Até o conto dele que eu ia trazer nessa semana, eu vou até contar esse bastidor, seria o Trio em Lá Maior, que tem metafísica também. É bem legal, e tem essa referência à música, né? Então seria legal a gente trazer aí no futuro no Leitura de Ouvido. Mas a gente vai trazer, tá no gancho, tá, gente? Eu vou deixar a minha sugestão, então, do conto de Machado de Assis, que também é o meu favorito, que é a Cartomante, que a gente tem aqui no podcast. E que a gente fez uma reedição, né, bem recente dele, que a gente tinha feito lá no comecinho, daí a gente fez a reedição do conto com as notas de rodapé. Então fica minha dica aí, depois de você ouvir esse episódio lá para a Cartomante, que é bem legal. Espera aí que eu deixei uma coisa no gancho que eu tenho que falar agora. Lembra que era pra você me lembrar? E eu não lembrei, né? Porque você deu coisa pra eu lembrar, que minha memória é horrível. Não, só pra fechar, que a gente tem 3 capítulos. Na verdade, ele chama de livro 1, livro 2 e livro 3, né? Nesse Metafísica das Rosas, mesmo sendo um conto curto, a gente tem essa divisão. A parte 1, o livro primeiro, para mim, é um texto bem contemplativo, ele é filosófico, ele é reflexivo, ele apresenta o jardim e a chácara, o sol e a lua, o firmamento, fala do dia, da chuva, da noite. E apresenta as passagens que tratam da criação. Só que daí no livro 2, apresentados todos esses personagens, o 2 é o livro do conflito. É o livro quando as rosas ficam tristes, e você já sabe que não são as rosas, a gente já explicou por A mais B isso aqui pra você. Mas a gente tem uma mudança de comportamento a partir disso, que se relaciona, vamos fazer uma leitura mais ampla agora sim, às insatisfações humanas. Então, quando você pensar nisso, né, nessa alteração de sentimento, você está tendo uma reflexão metafísica dessas insatisfações. Porque a gente quer ser contemplado por outros olhos, né? Então, por que o ser humano é assim? E o Machado coloca isso no texto, daí cria o A Minha Mulher dos Troncos. E a coisa que eu deixei no gancho que eu quero falar agora, é o momento, no livro 2, quando ele dita as leis a serem cumpridas. É como se ele fizesse uma profecia e pede para a humanidade povoar o mundo, né? Então, quando tudo se desenvolve, é bem no meio aqui da jornada desse texto. E daí vem a parte de começar a colher as rosas.
Não só as abertas, como também as que ainda estão, que não foram desabrochadas, né? Que ainda estão em botão. Sim. Tem muito sentido figurado nisso tudo. E que é a parte final já, né? É o livro terceiro, essa parte do povoamento e de colher as rosas. Ou seja, fica com uma grande ideia que tudo pode se transformar, né? Basta a ação de cada um, né? A ação do homem, a partir de todas essas reflexões. Beleza. Isso tudo é metafísica. Tirou do gancho agora? O gancho de telefone fixo? Eu achei que você fosse falar que o meu gancho tava com muitas curvas, que eu falei demais. É um gancho de carne. Assim. É um ganchão, bem grandão. De telefone? Que telefone não usa mais, né? Telefone fixo. Mas a gente tem um aqui, né, que tem um gancho. Então deixar no gancho. Pra mim que vinha de telefone fixo. Pronto, agora soltei. Agora vamos entrar em outra instância. Então a Dai comentou antes sobre esses arquivos que vão para os nossos apoiadores, né, com os estudos ainda mais aprofundados sobre as obras que a gente traz no podcast. E se você quer receber esses arquivos e também entrar nos créditos finais aqui do Leitura de Ouvido, tem 2 formas que você pode fazer isso. Uma delas é entrando em apoia.se/leitura de ouvido e se tornando um dos nossos apoiadores, ou também enviar o Pix para a chave leituradeouvido@gmail.com, que é a outra forma de apoiar o nosso podcast. E se você mandar pelo Pix, manda pra gente também o seu e-mail, que daí a gente te inclui aqui na nossa lista de apoiadores e te manda os arquivos toda semana. Ali pode ser nas anotações do Pix, né? Ou até mandar descrição, né? A descrição do Pix, ou até mandar um e-mail para leituradeouvido@gmail.com falando que você fez o seu apoio, que daí a gente te inclui aqui nos e-mails do Leitura de Ouvido. Tem apoiadora nova, é isso? Na verdade, é um reforço de apoio. Ela tá fazendo isso mês a mês. A Marilu Lourenço Rosas. Ela já fez 3 apoios grandes, um relativo a cada ano. 2020, 2021 e essa semana ela fez a 2022. Aquela que começou a ouvir lá do comecinho. Então, é muito legal. A Marilu, ela começou a ouvir lá do comecinho o podcast, dos primeiros episódios, e ela foi mandando um apoio referente a cada ano que ela foi escutando. Então, muito legal aí. Obrigado, Marilu. Nossa, e eu fico pensando, você ouvindo as notas lá do passado, né? Porque a gente sempre retoma as do futuro, a gente avança, né? Mas é interessante, porque é igual na escola, né? Que você vai aprendendo a apostila uma parte de cada vez. O duro é se ela ouvir agora e depois voltar lá do passado, vai dizer, nossa... Voltar. Mas estranho seria se a gente não tivesse evoluído também, né? É verdade, com certeza. Então, os nossos apoiadores são eles: Aguinaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpiri, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dan, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Cristiane Costa Cruz do canal Inteligentes Demais, Daniela Caroline de Camargo Veríssimo, Diego Massa Ferreira Parente, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Bank, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Leandra e Abel Borges, Lina Soares, Luciana Botelho Pacheco, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bard, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Simon Brum, Miriam Zelmekites, Mônica Tocarne, Nariel Arruda Borba, Nazareno Nascimento Félix, Paulo José Pereira de Rezende, Armana Fraitsiachitsky, Sandra Cavalcante, Sérgio Ares Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita, Wagner Lúcia Alves, Izenilda Ribeiro da Silva. Deixa eu falar uma coisa, você sempre põe um T no final do Frais, faz Freitz. Não é Fraitsiachitsky? Harmana Frais e Achitsky. Frais. Eu achei que era Freitz, tipo, meio alemão, sabe? Fica bonitinho. Mas tá errado. Então, Harmana Frais e Achitsky. E hoje, sexta-feira 13, dia da publicação desse conto, está sendo o lançamento oficial do Verde Amadurecido, que é o livro da Dayana, que é o livro de contos dela. Então, e a exposição de ilustrações do Leitura de Ouvido do Lucas Piasecki. A gente tá fazendo um lançamento aqui no Sesc da nossa cidade, que é Pato Branco, no Paraná. E aqui também vai ser lançado as duas coisas, né? O livro Verde Amadurecido e também uma exposição de obras literárias. Então eu peguei 12 capas aqui do Leitura de Ouvido, as que eu mais gosto, assim, e daí a gente fez uma exposição ali no Sesc
Pato Branco, eu sei que os ouvintes aí são de todo o país e do mundo, né? Então, tipo, a gente falar de um local mas é só pra deixar você sabendo que mas é legal falar. Ter, né? Eu acho que a gente tá muito muito global. Improvável que você compareça, né? Não, você não vai... Assim, de alma, eu até fiz um post assim, você vai comparecer de corpo ou de alma? Porque a gente sabe que tem um monte de gente de alma. Gente, essa semana teve leitora de ouvido que me pediu o livro, foi lá pra Goiás. Então... Foi lá pra Ceará. Eu ia falar que o lançamento do livro, né? E você também pode adquirir o livro aí pelo link da descrição, que ele vai, você comprando ele dessa forma, você recebe ele autografado, né? Então, e o livro tá lá no Nordeste, Paraíba, meu amor, com a Maria Valéria Rezende. Isso. Que fez a orelha. Fez a orelha do livro. Então aí na descrição tá o e-mail que você pode enviar, do leitura, né, que a gente tá fazendo. Então leituradeouvido@gmail.com, só manda um e-mail falando que você tá interessado no livro, que você quer comprar. Ele vai gira em torno de R$60 já com o frete, o preço do livro, né? Então... Pode dar R$61. Não, por 60 eu tô passando, porque então, às vezes dá um pouco mais, mas aí fica por minha conta. Eu sou querida. Já com o frete incluso e autografado, então manda um e-mail e adquira o seu verde amadurecido enquanto durarem os estoques. E mais uma vez, se você quer ser um apoiador do Leitura de Ouvido, é pelo apoia.se/leitura de ouvido ou pela chave Pix leituradeouvido@gmail.com. Sabe o que seria legal, Lucas? A gente fazer um post da sua exposição, assim, mostrando as obras que você levou. Sim, fazendo reunião aqui ao vivo. Não é reunião. Eu acho que as pessoas merecem rever os que foram. Dá pra colocar todas, né, as que foram expostas. Então, de repente, no Instagram do Leitura de Ouvido, @leitura de ouvido no Instagram, a gente faz um post lá com todas as artes de capa que eu tô levando pra essa exposição. Mas também acho que a gente vai postar algumas fotos, né, depois do evento aí pra divulgar lá no nosso Instagram, @leitura de ouvido. Oh, yeah. E a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piaseschi. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.